A paz de Cristo a todos. Dando continuidade ao estudo do mistério revelado, gentios e judeus, vamos estudar aqui sobre o casamento, né? Com relação às duas casas de Israel, né? Casa de Israel e a casa de Judá. Então, a temática é o casamento. Essa é uma parte do estudo muito importante para se entender algumas coisas maravilhosas na palavra de Deus. A primeira coisa para se entender e ficar claro é que o Filho, né, Deus Filho, né, que é Jesus, é o Criador dos céus e da terra, no plano visível, incluindo matéria, tempo e espaço em que conhecemos. Sabemos que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Quando Moisés falou com a sarça, com quem ele falou? Com o Filho. Quando Moisés tirou Israel do Egito, quem abriu o mar para eles passarem? O Filho. Em Êxodo, capítulos 19 e 20, Deus fala com a própria voz e muitos dos anciãos de Israel viram a Deus e todos ouviram a Deus. Quem eles viram e ouviram? O Filho. Quando Deus dá os 10 mandamentos no Monte Sinai e se casa com o povo em aliança, quem se casou com o povo? Sim, o Filho. Então, muitas pessoas, por não entenderem muitas coisas nas Escrituras, acham que Deus Pai era quem tratava com Israel no Antigo Testamento. E isso é um erro. Jesus é a imagem e representação de Deus Pai em nosso mundo físico. Nesse plano de tempo, espaço e matéria que conhecemos, é que o Filho interage conosco. João mesmo, o apóstolo João diz, João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Com isso em mente, vamos iniciar esse estudo sobre o casamento, né? Que é a aliança de Deus. Deuteronômio 24, do 1 ao 4, diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá na sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Uma coisa muito importante é que muita gente acha que muitas das leis do Antigo Testamento não têm muito sentido, mas é importante lembrar que Jesus é a plenitude de todas as coisas. E toda a lei, antes de ser dada para os homens, era, na verdade, sobre a vida do Messias. Aqui em Deuteronômio 24, vemos uma lei que parece que não tem muita importância para nós nos dias de hoje. Mas é muito importante entendermos essas leis para entendermos a obra e a vida do Messias. Então, aqui vemos que se um homem se casar com uma mulher e por alguma razão esse homem encontrar coisa indecente nessa mulher, o homem pode dar à mulher carta de divórcio e a despedir da sua casa. Essa mulher que receber a carta de divórcio, de se casar com outro homem, e se porventura essa mulher que receber a carta de divórcio, se casar com outro homem,
E se porventura esse novo homem também a despedir da sua casa ou morrer, o marido original não pode tomar aquela mulher de volta, pois isso é abominação para o Senhor. Isso é lei de Jeová, é lei de Yahvé, e ele não pode ir contra a sua lei. Como sabemos, Israel é a noiva de Jesus, e eles se casaram no Monte Sinai, quando a primeira aliança foi estabelecida, e onde também houve derramamento de sangue para validar a aliança. Êxodo 24:8, né? Diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então Israel se casou com o filho, a imagem visível do Deus invisível. Agora em Jeremias 3 temos muito mais informações importantes. Vamos atentar bem para esses versículos. Jeremias 3, do 1 ao 3. Diz assim: eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos se te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retidas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Então, logo no início desses versículos, né, ele faz uma pergunta que sabemos a resposta, porque acabamos de ver sobre a lei do casamento. Se um homem despedir sua mulher e esta se ajuntar a outro homem, o marido original pode tomar a mulher de novo? Não, não pode, é abominação. E ele pergunta para a mulher, que no caso é Israel, e ele pergunta para a mulher: onde não te prostituíste? E foi por isso que foram tiradas as chuvas e não houve chuva serôdia. E aí, Jeremias 3, do 6 ao 18. Tem mais revelação aqui. Diz assim: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte. E diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Então, continuando aqui em Jeremias 3, temos muito mais revelações. Vemos que a casa de Israel foi
e se prostituiu, e por ter cometido adultério com outros deuses, né, outros maridos, né, ela recebeu carta de divórcio de Yahvé. Sua irmã Judá não temeu e também se prostituiu. Então sabemos, pelo que estamos estudando até agora, né, quem já está acompanhando aí os estudos, né, os outros vídeos, né, que a esposa que casou com o Deus Filho no Sinai se dividiu em duas pela vontade de Deus. A esposa se dividiu em duas pela vontade de Deus. A casa de Israel, por sua prostituição, recebeu carta de divórcio. Resumindo, você não é mais o meu povo, né? É Lo-Ami, como está lá em Oséias. Não tenho mais misericórdia de você, Lo-Ruama. Você está separada de Yahvé e vai viver entre os gentios pagãos. Isso foi o que foi dito à casa de Israel. A casa de Judá, apesar de também se prostituir, não recebe carta de divórcio. Não porque não era prostituta, mas porque o Messias deveria vir da descendência de Abraão. Então Yahvé teve que suportar o pecado de Judá para que a profecia se cumprisse. Está lá em Oséias 1, 6 e 7, né, que diz: E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, como vemos, ele se compadeceu de Judá, mas deu carta de divórcio para a casa de Israel, né, que é Efraim. Mas nós vemos no versículo 12 de Jeremias 3, que Deus não vai conservar para sempre sua ira. E pede a volta da rebelde Israel, que é Efraim, porque ele é misericordioso. Então temos esperança, ele é misericordioso. Mas qual é o problema? Depois que a mulher recebe carta de divórcio, ela não pode mais ser tomada pelo marido, pois isso é abominação a Deus. Então como fica a casa de Israel, Efraim? Como é que vai ficar? E aí a gente vê lá em Isaías 54, do 1 ao 8. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, logo no início de Isaías 54, está se referindo a Sara, a estéril de quem nasceu Isaque, o filho da promessa, e que, conforme Gálatas 4, é a mãe de
todos os que estão na nova aliança do sangue de Jesus. E também diz que mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Claro que sim, a casada é Judá e o povo judeu é pequeno. A solitária é Efraim e ela tem a plenitude dos gentios, incontáveis como a areia do mar. E logo abaixo, no versículo 3, diz que a descendência da solitária possuirá os gentios, para confirmar o que estamos vendo. E no versículo 4 diz que Efraim não será humilhada e nem envergonhada, mas que Deus se esquecerá das suas vergonhas e não mais vai lembrar da sua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. Quem é o Criador? O Filho. Quem é o marido? O Criador, o Filho. E depois fala dessa mulher que foi desprezada por um momento, mas que com misericórdias será recolhida e que o Senhor terá compaixão dela. Então vemos que Deus diz que vai se compadecer da desprezada que recebeu carta de divórcio. Mas ele ainda não pode tomar ela de volta, porque é abominação para Deus. Mas Paulo, o grande apóstolo Paulo, entendeu isso e nos ajuda a entender também. Está lá em Romanos 7, do 1 ao 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então o apóstolo Paulo entendeu direitinho isso, né? Olha o que ele diz. Primeiro ele diz que fala os que sabem da lei. Então se você não estudou, né, o que a gente está vendo até aqui, né, os vídeos anteriores, verifique para você entender bem esse contexto, né? Provavelmente você vai ler isso e não vai entender perfeitamente, né? Então, Paulo diz que a mulher está sujeita à lei do marido enquanto ele viver, mas depois de morto o marido, ela está livre da lei do marido. Depois de morto o marido, ela não será adúltera se for de outro marido. E então Paulo fala para nós, os gentios, a casa de Israel, Efraim, vós estáis mortos para a lei do marido, para que seja de outro marido. Qual? Qual marido? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Entende o que está acontecendo aqui? A casa de Judá continuava casada em aliança com Deus. A casa de Israel, que é Efraim, não. Ela tinha recebido carta de divórcio e estava sem aliança desde a separação do reino, né? Por volta de 922 a.C. O único jeito de Deus poder tomar de volta sua esposa, que ele tinha compaixão dela e não quebrar a lei e não ir contra a sua natureza justa, era se o marido morresse. Então Jesus vem e morre. Com o marido morto, então temos duas situações. Judá, que estava em aliança, agora não está mais, pois o marido morreu. Ela está livre da lei do marido. Efraim, que já estava sem aliança, quando o ex-marido morre, continua sem aliança,
mas agora pode ser tomada como esposa de um novo marido, sem que isso seja abominação a Deus. E como vimos em Romanos 7,4, né? Romanos 7,4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então agora ambas as casas, tanto Efraim como Judá, estão livres para serem tomadas pelo novo marido, uma nova aliança com um novo homem, que é Jesus glorificado.